E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a nossa aula será sobre reagente em excesso e reagente limitante. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para a nossa aula. Pessoal, como eu comentei com vocês, hoje a nossa aula é sobre reagente em excesso e reagente limitante. É o nosso último tópico sobre os cálculos estequiométricos e espero que vocês compreendam para a gente fechar isso com chave de ouro, certo? Então bora lá começar a nossa aula. Bom, seguinte. O nosso primeiro exemplo aqui, vocês sabem que eu gosto de sempre explicar os assuntos com exemplos, né? Que eu acho, principalmente os cálculos estequiométricos, eles são muito eficientes para isso, tá bom? E nosso primeiro exemplo ele fala o seguinte: um químico deseja preparar hidrazina, que é o N2H4, através da reação de 3,6 mol de NH3 com 1,5 mol de OCl-. A reação química é dada pela equação. Então nós temos ali 2 mols de NH3 reagindo com 1 mol de OCl-, produzindo hidrazina, que é o N2H4, mais o Cl- mais H2O, né? O número de mols de hidrazina obtido é... Então o que acontece? Primeira coisa, como que a gente tem que desconfiar que nós temos reagente em excesso? Toda vez que a reação química apresentar dados de 2 reagentes e pedir o resultado de um produto, é bom desconfiar que tem reagente em excesso. Vamos verificar lá no nosso enunciado isso. Olha só, aqui ele passou 3 mols de NH3, que é um reagente, 1,5 mol de OCl-, que é outro reagente, e pediu a quantidade de hidrazina formada, que é um produto, né? Então aqui nós temos dados de 2 reagentes, sendo que no final ele pede a quantidade de produto formada. Então é bom a gente desconfiar que tem reagente em excesso aqui. Beleza? Então bora lá. Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar aqui a reação química e os componentes que a gente tem que verificar, né? Então, se a gente está desconfiado que tem reagente em excesso, a gente tem que descobrir quem está em excesso, né? Por que a gente tem, às vezes, reagente em excesso? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma reação química, a gente pode ter, por exemplo, a balança meio descalibrada e a gente pesar um reagente um pouquinho a mais do que deveria ser pesado. E a gente coloca lá no meio reacional e acabar colocando uma certa quantidade desse reagente a mais do que deveria. Então isso seria um reagente em excesso, é quando a gente coloca mais de um determinado reagente do que deveria colocar de acordo com a teoria. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é o que a reação nos diz teoricamente. Então, teoricamente, essa reação nos diz o seguinte, que 2 mols de NH3 reagem com 1 mol de OCl-, ou seja, a quantidade de NH3 é sempre o dobro quando comparada a de OCl-, não é mesmo? Então, o enunciado ele diz o seguinte, que 3,6 mols de NH3 reage com 1,5 mol de OCl-. Então, olha só, nós temos 1,5 mol de OCl-. Se a gente sabe que 1 mol reage com 2, ou seja, a quantidade de NH3 é sempre o dobro quando comparada com a de OCl-, então, se eu tiver 1,5 mol de OCl-, esse 1,5 mol de OCl- reagiria com 3 mols de NH3, nesse caso aqui, nessa reação. E o enunciado ele nos fala o seguinte, que foi adicionado 3,6 mols. Depois, se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão perceber que ele falou que foi colocado 3,6 para reagir com 1,5. Só que nós percebemos que 1,5 reage com 3. Ou seja, nós temos um excesso de amônia, nós temos um excesso de NH3. Então, se a amônia é o reagente em excesso, o OCl- vai ser o reagente limitante. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa ser um reagente limitante, tá? Então, como que a gente sabe a quantidade de NH3 em excesso? Bom, nós percebemos que, teoricamente, teria que reagir 3 mols de NH3, só que na prática foi colocado 3,6. Então, 3,6 foi colocado, só que apenas 3 reagiram, ou seja, sobrou 0,6 mol de NH3 em excesso. Beleza? Então, por que eu falo que o OCl- é o limitante? Porque quando ele acabar, a reação acaba, ou seja, ele limita o andamento da reação. O OCl- acabou, a reação acabou também. Beleza? Então, nós sabemos quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante.
Na hora que acabar a reação, nós teremos ainda a presença de 0,6 mol de NH3 ali no sistema que não reagiu, porque ele está a mais do que deveria, certinho? Então, se a gente finalizar a questão aqui, por que a gente vai ter que finalizar? Porque o exercício ele quer saber qual a quantidade de amônia produzida. Amônia não, perdão, de hidrazina produzida. E a gente vai ver isso aqui agora. Então, nós percebemos que 2 mols de amônia reage com 1 mol de OCl-, produzindo 1 mol de hidrazina, 1 mol de Cl- e 1 mol de água. Ou seja, a quantidade de OCl-, hidrazina, Cl- e água é sempre a mesma, porque é 1, 1, 1 e 1, né? Então nós percebemos, de acordo com o enunciado, que esse 1,5 mol, e de acordo também com a relação estequiométrica que nós fizemos agora há pouco, que esse 1,5 mol aqui é o reagente limitante, certo? Que vai reagir, no caso, com 3 mol de NH3, que seria o dobro, né? Estamos seguindo a estequiometria aqui, ó. Então veja só, se a quantidade de N2H4, Cl-, água e OCl- é sempre a mesma, e nós sabemos que nós temos 1,5 mol, então se 1 produz 1, 1 e 1, 1,5 vai produzir 1,5, 1,5 e 1,5. A proporção em mols é sempre a mesma, certo? Então a resposta certa seria a letra A, que indica justamente a produção de 1,5 mol de N2H4, certinho? Espero que tenha ficado claro esse exercício aí. Bom, então o exemplo 2 é um exemplo da UFF-RJ que diz o seguinte: a amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Então nós temos a reação balanceada aqui, e aí ele continua aqui da seguinte maneira: se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente. Então olha só, aqui nós temos os dados de dois reagentes, né, que são 112 gramas de óxido de cálcio, massa, né, 224 gramas de cloreto de amônio, então óxido de cálcio e cloreto de amônio, e aí ele pede a quantidade de amônia produzida. Então ele deu a massa de dois reagentes e pediu a massa de amônia produzida, que é o produto. Então a gente tem que desconfiar que tem reagente em excesso aqui. Beleza? Vamos ver então qual deles está em excesso e qual deles é o limitante, já que a gente tem essa desconfiança, certinho? Vamos lá fazer então. Ó, então nós temos as massas molares aqui, só das substâncias que nós vamos utilizar, né? E aqui a reação química, certo? Primeiro passo é fazer a relação em mols de cada um. Então, 1 mol de CaO reage com 2 mols de NH4Cl, produzindo 2 mols de amônia. Essa é a relação estequiométrica. Eu estou relacionando só os três, que são os três componentes da reação que o enunciado pede para a gente relacionar, tá? E a gente vai ter que converter todos eles em massa. Então, 1 mol de CaO é 56 gramas. Então, 56 gramas. 1 mol de NH4Cl é 53. Só que como eu tenho 2 mols, vezes 2, 106. 1 mol de NH3 é 17 gramas, só que como eu tenho 2 mols, eu tenho 34 aqui, então. Então, essa é a relação. Então, percebam o seguinte, pessoal. O exercício aponta no seu enunciado que a quantidade adicionada é 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio. Por que a gente tem que se atentar aqui para a gente interpretar o exercício? Porque é o seguinte, ó, percebam que a quantidade de cloreto de amônio adicionada é 224 gramas, que é o dobro da quantidade de óxido de cálcio, certo? Só que se a gente verificar aqui a nossa relação estequiométrica, a gente percebe que a quantidade de NH4Cl que reagiria é maior do que a de CaO, só que não é o dobro. 106 não é o dobro de 56. Então nós percebemos que o reagente em excesso é o cloreto de amônio, porque aqui ele colocou o dobro, certo? Então a gente vai verificar quantos gramas de cloreto de amônio está em excesso. Então, isso aqui foi pura interpretação de texto. Então, veja só. Se eu fizer uma comparação aqui, se eu utilizar esses 112 gramas, eu estou multiplicando essa primeira linha aqui por 2, certo? Ó, porque 112 gramas é o dobro, né, de 56. Então, eu multipliquei essa primeira linha por 2. Então, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Então, 106 vezes 2, 212. E 34 vezes 2, 68.
Então, basicamente, a gente já teria encontrado a quantidade de NH3 produzido, que é 68. Só que para fechar assim com chave de ouro, para a gente ver qual a quantidade de NH4Cl em excesso, vamos verificar. Olha só, o reagente limitante é o CaO e o em excesso é o NH4Cl. Por quê? Porque ele adicionou 224 gramas. Só que a gente percebe que 112 não reage com 224, e sim com 212. Então nós temos 12 gramas de NH4Cl em excesso. Ou seja, na hora que acabar a reação, na hora que acabar o reagente limitante, acabou de reagir lá, ainda vai sobrar 12 gramas de NH4Cl em excesso no sistema. Beleza? Pessoal, é isso aí. Eu espero... Opa, deixa eu aparecer na tela inteira aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Então, pessoal, espero que tenha ficado tudo compreendido aqui nesse exercício que nesses dois exercícios que a gente fez, né? E a gente se vê na próxima aula. A gente fecha então o assunto cálculo estequiométrico hoje com os reagentes em excesso e reagente limitante, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!